Oi, gente! Hoje com uma faixa de luz aqui da minha janela. Nunca pague alguém para corrigir a sua discursiva e elaborar o seu recurso. E por que isso? Porque não precisa, é só você saber fazer o seu recurso da forma correta. Eu não sei se é lenda urbana dentro dos concursos públicos, nessa vida de concurso, mas eu sempre escutei que existiam membros de carreira, incluindo pessoas da própria AGU também, que são professores e têm cursinhos e tudo mais, e que oferecem esses serviços de realizar o seu recurso. E se você não conseguir pontos extra, você não precisa pagar a pessoa. Mas se você conseguir os pontos extra e for aprovado por isso, que você daria o primeiro salário para aquela pessoa que fez o seu recurso. Eu não posso dizer se é verdade ou se é mentira, o preço da situação. A única coisa que eu sei que realmente existe, que esse serviço existe, e uma amiga minha, colega de trabalho, ela recebeu esse serviço, ela recebeu esses serviços no nosso concurso. Um professor que é membro da AGU, que tem um cursinho, e que ele estava prestando esses serviços para poder recorrer e tudo mais. E ela falou que ela passou graças ao recurso dele, que o recurso dele foi muito bom e ela passou por conta disso. O que eu duvido, né? Ela passou por ela mesma, ela fez lá a prova e tudo mais e ele só elaborou um recurso para ela. O que acontece? Não é porque a pessoa tem o conhecimento da banca e vai te colocar lá, você não está comprando a tua vaga. Mas o fato da pessoa saber como recorrer. E quando a pessoa sabe como recorrer, ela acaba, sim. Se você estava certo na sua questão, ela coloca os pontos que o examinador precisa ter a atenção chamada e vai olhar para os pontos e vai falar assim, realmente, essa pessoa tinha falado isso e eu não considerei esses pontos. Não vai fazer milagre. Se você não colocou nada certo, o seu recurso não vai te trazer pontos. Mas tentem colocar na cabeça de vocês que o examinador, ele corrige diversas provas, milhares de provas, por vários dias seguidos. Muitas das vezes, uma informação ou outra acaba passando. Então, o seu recurso, ele é feito para chamar a atenção para o determinado ponto que foi o escolhido como palavra-chave para aquela resposta. O CESP, hoje Sebrasp, ele é muito transparente nesse sentido, por isso que eu sempre falo que eu tenho uma relação de amor e ódio com o CESP. Sebrasp, hoje Sebrasp. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa banca examinadora porque por várias vezes eles cometem diversos equívocos, mas nesse ponto é muito transparente. As discursivas do Sebrasp, elas apresentam um espelho de prova. Então, toda prova discursiva que você vai fazer para essa banca examinadora vai ter um espelho de prova. Então, você vai saber o que o examinador queria que você respondesse. Então, quando você for elaborar um recurso, você tem lá as palavras-chave, quais eram os pontos que o examinador queria. E se você colocou um daqueles pontos na sua prova, mas não foi considerado, você vai chamar atenção para aquele ponto. Então, você sempre vai falar em terceira pessoa, porque você não pode se identificar, não pode chorar miséria no recurso, porque você vai ser cancelado, você vai ser eliminado do certame. Então, você vai falar sempre em terceira pessoa, de forma respeitosa à banca examinadora, e vai destacar lá no parágrafo tal, o candidato ressaltou o ponto X, previsto no espelho de prova número tal, e assim falou, blá, 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 blá. É assim que você vai fazer o seu recurso. Chamar a atenção para os pontos das suas questões, os pontos mais importantes das suas questões. Mesmo que você tenha comentado o enunciado de uma súmula, mas que na hora você não lembrou, o que é humano, né? A gente não vai lembrar o enunciado e o número de toda e qualquer súmula de jurisprudência, seja do STF, seja do STJ. Então, ou do TST. Então, se você conseguiu lembrar o conteúdo de alguma súmula de jurisprudência, mas você não colocou o número, e
pode ser que tenha passado batido para o examinador, ou você não tenha destacado que aquilo era uma súmula, que aquele conteúdo pertencia a uma súmula. Você pode colocar isso no recurso. O candidato, no parágrafo tal, escreveu tal, que na verdade pertence a uma súmula de jurisprudência, enunciado número tal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Superior do Trabalho, que seja. Você sempre vai chamar a atenção para os pontos mais importantes e nunca falar em primeira pessoa. Agora, se vocês quiserem pagar o primeiro salário de vocês, lembrando, eu não sei se isso é lenda urbana ou não. Essa minha colega de trabalho, eu não cheguei a perguntar o valor. Na hora que ela contou que o professor fulano de tal tinha feito o recurso dela e que ela se sentia muito grata a ele por isso, apesar de ela ter pago, né, pelos serviços. Ela se sentia muito grata, mas eu não cheguei a perguntar o valor porque eu achei que seria um pouco invasivo. Aí eu não perguntei. Não esclareci se a lenda urbana era verdade ou não. Porque quem está nessa vida de concursos sabe que existem várias lendas urbanas nos concursos públicos. Seja com relação a uma pergunta estranha numa prova oral que pega o candidato de surpresa, seja por alguém que cobrou um valor X para poder elaborar os seus recursos ou para ser o seu coach. Enfim, é cheio de notícias que a gente nunca sabe o que é mentira, o que é verdade. Bom, nós ficamos por aqui. Até breve.